Oi, tudo bem? Como estão? Mulherada, hoje eu vim aqui para falar mais um pouquinho sobre o meu trabalho com a mesa desenvolvida para fazer o tratamento das emoções. A mesa relacionada ao sagrado feminino. Eu desenvolvi esta mesa justamente para trabalhar as questões emocionais da mulher. Por quê? Porque através da radiestesia eu venho detectando muitos sinais de sofrimento, de dor. E esses sinais eles vêm desde a infância, desde o útero. Cada vez que eu faço uma pesquisa, me leva a encontrar a causa do problema. E nestas causas eu chego até o útero, ou até mesmo antes do útero, né? Detectando ali um problema que a mãe passou no momento do pré-natal. E durante esse processo todo da gestação, a criança acabou, né, assimilando esse trauma. E hoje em dia, a mulherada que tem vindo em busca do tratamento da radiestesia, da pesquisa para saber o que está acontecendo, né, para entender o sofrimento delas, geralmente a causa está lá atrás, na infância, desde o útero, desde a gestação da mãe, o pré-natal e tudo mais. O que acontece quando a gente encontra esses problemas? A gente conversa com a pessoa, né? Fala para ela o que foi encontrado, aonde foi que aconteceu o problema, ajudando com que a pessoa tome consciência e a partir desse momento ela vai se autotratando. Porque o que faz a gente sofrer é a gente não saber o que está acontecendo e o que aconteceu. Então a gente fica com essa memória gravada no nosso inconsciente, sofrendo sem entender a causa. Mas a partir do momento que você tem uma tomada de consciência, você entende o que aconteceu, esses sintomas, esse sofrimento, ele vai cessando. Porque você entendeu que aquilo aconteceu lá atrás e que já passou e que não precisa você ficar mais carregando aquele problema, né? Porque ele agora foi visto e ao mesmo tempo em que ele foi visto, ele gera em você uma emoção, né? Às vezes um sentimento ou até um choque, assim, de repente, né? Você descobrir que quando você estava lá na barriga da sua mãe estava passando por um pré-natal, ela passou por um processo de trauma, alguma situação assim, e você acabou assimilando aquilo e tomando para si, você vai entender que aquilo não é teu. Aquilo foi uma coisa que aconteceu lá com a sua mãe. Então não tem por que você ficar carregando isso por muito tempo, né? A partir desse momento, você começa a trabalhar no sentido de mudar isso e a sua vida começa a andar melhor. Por quê? Porque você já não vai mais sofrer com algo que estava lá dentro de você oculto, né? E com a mesa, o que eu faço? Quando eu faço uma pesquisa que eu encontro os problemas, aqui nesta mesa aqui está as geometrias que vai fazer todo o processo do tratamento, né? Da cura da mulher no sagrado feminino. Ela trabalha também questões da ancestralidade feminina, coisas emocionais que a mulher vem carregando dentro de si, que faz parte da sua mãe, da sua avó. Porque a gente detecta tudo isso, né? Então, todo um sofrimento que muitas vezes as mulheres vêm carregando na vida tem a ver com a sua mãe, com a sua avó lá atrás. Nem sempre é um problema do tempo presente dela. Então, eu faço o tratamento nesta mesa, né, para ajudar e vou conversando com a pessoa, ajudando ela a olhar para esse trauma e ressignificar isso de forma ela não ter que mais carregar esse sofrimento. O que acontece quando as mulheres ficam presas nessas memórias de dor das mães, né, das avós? As nossas avós lá atrás, elas tinham ideais diferentes, uma mentalidade diferente. Elas casavam, né, e viviam uma vida para o marido e para a casa, para criar os filhos. Muitas dessas mulheres, elas não tinham condições de vida que favorecesse elas
de forma a ter uma vida autodependente. Muitas delas já começavam os seus relacionamentos, engravidando, tendo filhos, e aí vinha um filho após o outro, e elas se anulavam, né? Anulavam os próprios sentimentos, anulavam a própria vida, os próprios sonhos, porque toda mulher tem sonhos e desejos, né? Toda mulher quer ser alguma coisa no mundo, ela quer realizar algo, mas a partir do momento que ela casa, começa a vir os compromissos do relacionamento e ela acaba anulando tudo isso. Mas por que ela faz isso? Muitas vezes não é culpa dela só, é pelo momento em que ela está vivendo, pelas dificuldades de ir e vir e às vezes até pelo parceiro que ela tem dentro de casa, que acaba de certa forma inibindo e anulando ela, a capacidade dela se realizar. Então elas acabam deixando isso de lado e achando que o mais importante é cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Não é só isso. A vida da mulher é muito mais importante do que viver desta forma. A mulher precisa trabalhar. A mulher precisa ter liberdade de ir e vir. A mulher precisa ter sua autodependência. Por quê? Nós somos as duas polaridades. Nós temos o masculino e o feminino em nós, em energia. E Deus é pai e mãe. Então a polaridade masculina é o pai e a polaridade feminina é a mãe. É Deus agindo em nós. E quando nós bloqueamos uma dessas partes, a nossa vida fica em desequilíbrio, porque Deus é o equilíbrio, né? Deus habita dentro de nós, em todas as nossas células, em todo o nosso corpo. Então, por que que nós vamos bloquear uma parte da nossa energia? Não faz sentido isso, né? Se Deus é amor, se Deus é bondade, se Deus é a misericórdia, se Deus é a luz, é a prosperidade, é a abundância, por que que nós vamos bloquear esta parte? A mesma coisa serve para os homens, né? O homem também tem as duas polaridades, mas o homem foi educado a ser homem, né? Ser homem, não pode baixar a guarda, não pode chorar, não pode sofrer, não pode demonstrar fraqueza. Isso não é verdade. Não é verdade. Todo mundo tem o direito de se expressar, de ser quem é. Você tem o direito de chorar, de sorrir, de brincar, de deixar suas fraquezas aparecer. Porque quando a gente mostra quem a gente a gente está sendo honesto com a gente mesmo. Ninguém é obrigado a carregar o mundo nas costas, carregar tudo sozinho. Quem disse que um homem é obrigado a ficar rígido e deixar de expressar os próprios sentimentos? Isso é errado, isso não é correto. Então nós precisamos olhar para nós, porque nós também temos essa polaridade masculina e feminina. E quando nós olhamos para essas duas polaridades em nós, o que que acontece? Vamos trabalhar as energias, vamos equilibrar os dois lados. A nossa vida vai fluir melhor, porque nós estaremos em harmonia com Deus interno dentro de nós, né? Aqui tem um trechinho para falar para vocês sobre a mulher, né? Deixa eu só procurar só um minutinho. Eu fui buscar informação para poder falar sobre isso, né? A mulher vive uma vida totalmente anulada. Muitas mulheres lutam muito para conseguir se realizar, né? Para conseguir trabalhar, para conseguir se desenvolver, para conseguir ter o próprio dinheiro, ter a própria liberdade. Às vezes a mulher está casada e ela para de trabalhar para se dedicar ao lar e ao marido e aos filhos. Isso, por um lado, é bom, pelo outro, não. Por quê? Porque chega um momento que essa mulher sai do mercado de trabalho. E aí ela se adapta ao meio que ela está vivendo, que é o lar e a família. Quando as crianças crescem e não precisa mais dessa mulher, a vida dela está fora do mercado. E aí vem encontrar as dificuldades para voltar a trabalhar, para voltar a se desenvolver. É onde a mulher acha que ela não tem mais
potencial, não tem mais capacidade para fazer esses trabalhos, para ir fora buscar aquilo que ela tanto deseja. E não é. O que que acontece? Quando nós casamos, o certo seríamos assim: cuidar dos nossos filhos até um ponto onde eles precisam muito de nós. Eu creio que ali os 3 anos de idade é um ponto onde a gente precisa se dedicar muito à criança, né? Mas nesse mesmo tempo, o que que nós precisamos fazer? Precisamos também estudar, desenvolver o autoconhecimento, fazer algum tipo de trabalho que nos faça estar atualizada, não deixar de exercer esse lado. Porque se acontecer uma coisa de repente, como que vai ficar a minha vida? Se eu passei a ser uma mulher totalmente dependente de um marido, deixei de trabalhar, deixei de ir e vir, né? Deixei de estar na sociedade. E aí, como que fica? Como que eu vou viver a partir daí? Aí eu estou limitada, né? E isso não é bom. Então eu me sujeito a viver uma vida que não me deixa feliz, que não me traz alegria, não me traz felicidade, porque eu me encontro me sentindo incapaz, né, de ir buscar aquilo que eu preciso e ao mesmo tempo eu me acomodo, né, achando que aquela vida que eu estou vivendo é aquilo mesmo e tá tudo certo. Não, tudo certo nada. Ninguém nasceu para viver repetindo a mesma coisa o tempo todo. Nós temos que desenvolver a nossa capacidade, nosso autoconhecimento, o nosso direito de ir e vir. Então aqui tem um textinho falando sobre a mulher. O papel da mulher. A mulher ocupa um papel fundamental na narrativa bíblica. Olha só que interessante, hein? Sendo vista como uma figura de apoio e influência à força em diversas situações. Olha, viram? A Bíblia destaca mulheres que exercem diferentes funções, desde líderes, profetisas e até mesmo mães trabalhadoras. Olha, viu? Demonstrando a importância do seu contributo em diferentes contextos. A mulher é vista como uma colaboradora, auxiliadora, capaz de transmitir sabedoria, fé e amor, influenciando a vida dos seus familiares e da comunidade. Significa que a mulher tem um papel muito importante na sociedade e na vida dos seus familiares, nos vilarejos onde vive. Nenhuma mulher tem que parar de se desenvolver para viver só para o lar. Então, a causa de muito sofrimento, de muitas dores das mulheres hoje, é justamente devido a esse bloqueio, essa anulação. Nós estamos tendo muito trabalho para ajudar essas mulheres a olhar para si. Eu sou uma destas, tá? É tanto que sou que hoje estou aqui buscando desenvolver esse trabalho, falando com vocês. Por quê? Porque o meu processo, desde a minha infância, foi de muito sofrimento. Mas isso hoje já não me afeta mais. Não mesmo. E eu não vou deixar. O que acontece comigo hoje? Hoje eu estou sendo uma mulher com capacidade de ir e vir. Eu estou me impondo. Eu estou me valorizando, olhando para mim e vendo o quanto eu sou capaz. Aqui até poucos tempos atrás, eu olhava e achava que eu não tinha mais um futuro na vida, que a minha vida era só ser mãe, dona de casa e viver isso e pronto, acabou. Eu comecei a sentir um desconforto, um incômodo e perceber que a vida não estava legal do jeito que estava. Eu estava entrando num processo de sofrimento, de dor, introspectiva, entristecida, mas me faltava tudo. Me faltava tudo. Me faltava capacidade, né? Me faltava autonomia, me faltava a minha imposição, né? Eu tenho um marido? Tenho, mas o meu marido não é capaz de dar tudo o que eu preciso. E aí? Eu vou ficar vivendo como? De migalhas? Migalhas, entre aspas, quero dizer.
Porque muitas vezes tem mulheres que não conseguem ter nada para si. A partir do momento que ela tem um filho, tudo que ela faz é em função do filho dela. Ela deixa de se cuidar. Ela não olha mais para ela. Se ela vai comprar uma roupa, ela compra para o filho. Se ela vai comprar um sapato, ela compra para o filho. Ela passa a se dedicar ao filho e esquece que ela também é um ser humano que ela precisa. Veja bem, por que ela faz isso? Muitas vezes a condição financeira dessa mulher é muito pouca. Se é mulheres que vivem de salário mínimo, e que seus maridos também vivem de salário mínimo, desculpa o engasgo, ou vive pagando aluguel, porque isso não é vida, ninguém merece, o que acontece? Essas mulheres não têm direito a nada, nada mesmo. Sabe o que é nada? Elas vivem com as sobras que têm. E eu vejo isso todos os dias. Eu vejo isso todos os dias. Graças a Deus eu não estou nisso. Eu já passei por isso muito na minha vida. Hoje não. Hoje não passo mais. Então eu digo a vocês o seguinte: olhem para vocês. Comece a despertar a própria capacidade. Comece a buscar autoconhecimento, se desenvolver. Olhar para si, ver o potencial que você tem, o poder que você tem, a força que você tem. Porque muitos homens precisam de uma mulher forte, com capacidade, com condições de ir e vir, com poder. E uma mulher, ela tem essa força de mudar o mundo, se ela quiser. É só ela se achar capaz e se sentir, se autoeducar, ir em frente, se desenvolver, buscar o autoconhecimento, que é de extrema importância, pautar naquilo que ela vê que é importante, não só para ela, mas quanto a todas as outras mulheres dentro de uma sociedade. Porque quando a mulher movimenta uma situação, ela não movimenta só por ela, ela movimenta por todas as outras. Uma mulher consegue puxar todas as outras. Então, até me emociona essa situação. Por quê? Porque fazendo esse trabalho com a radiestesia, eu tô vendo o sofrimento de muitas mulheres. Eu já via, mas agora eu vejo mais ainda. E eu sinto a necessidade de ter que fazer alguma coisa para poder fazer com que essas mulheres acordem, despertem, sabe? Olhe para si e veja a força que tem, o poder que tem. Se aqui, nesse texto que eu acabei de ler, está mostrando o poder e a capacidade da mulher, por que a mulher vai se anular desse jeito? Isso não está correto. Não é correto. A mulher move o mundo. E se ela se une a um parceiro, um companheiro, com essa capacidade, com essa força, gente, é um poder imenso. São muitas realizações, muitas coisas acontecendo. O problema é que muitas mulheres estão com parceiros que não incentivam, não estimulam, não ajudam ela a se desenvolver. Não permite ela ir em frente. Bloqueia ela, sabe? E aí ela fica se achando incapaz. Ela não olha para ela. Tudo que ela vê é a dor e o sofrimento. É tudo isso que ela encontra dentro dela. E quanto mais ela olha para esse processo de dor e sofrimento dentro dela, mais ela se anula. Ela vai murchando como uma rosa e vai morrendo aos poucos. Quando você pega uma mulher dessa, ela está num processo de sofrimento tão profundo que é difícil de tirar. Ela já está doente. O seu corpo está adoecendo, sua mente está adoecendo, suas células estão doentes, a sua vida não produz mais nada, ela não é próspera, ela não consegue se desenvolver. Ela precisa de ajuda, ela precisa de força, ela precisa de empurrão, ela precisa que outras pessoas mostrem para elas o caminho. Faça com que ela se olhe. Pense nisso, gente, pense nisso. Eu estou aqui falando sobre tudo isso para vocês, eu estou dando a minha cara a tapa. Porque eu sou uma mulher e eu sei muito bem que as mulheres sofrem. Eu entendo, eu consigo compreender essa dor. Então me ajudem, se vocês gostarem do que eu estou aqui falando, compartilhe esse vídeo, passe para outras pessoas. Me ajude a desenvolver esse trabalho,
porque isso é de extrema importância na vida de todas as mulheres. Esse é o meu progresso, esse é o meu trabalho. O meu trabalho é ver vocês felizes, é ver vocês se autorrealizando, se desenvolvendo, se tornando cada vez mais prósperas, amadas e felizes no mundo. Gratidão a todas vocês.